O lixo é entendido, de forma popular e abrangente, como algo a ser descartado, como se fosse um subproduto de uma utilidade. Ele é apontado como um problema alarmante em países subdesenvolvidos e tem sua concentração nos centros urbanos. O acúmulo de lixo, ele é responsável por diversos problemas ambientais, pela poluição do ar, da água, da terra, e se torna um fator-chave na proliferação de doenças oriundas de roedores e de mosquitos. Quando falamos especificamente do plástico, podemos ver uma nova face do problema, já que, pelo baixo custo de produção, ele se torna um produto extremamente rentável para que as empresas possam maximizar seu lucro, mesmo que esse material leve cerca de 400 anos para se decompor na natureza de forma natural. Ao caminharmos por uma cidade como Campos dos Goytacazes, não é extraordinário, na verdade é muito comum que observemos latinhas de refrigerante, garrafas de plástico ou de vidro, embalagens de alimentos, colchões, papéis, todo tipo de lixo espalhado pelas beiras das calçadas, nas ruas e afins. Quando perguntamos para os moradores da cidade, parece que a ideia de que, entre aspas, o brasileiro não tem educação parece ter uma certa fixação na consciência popular. Até mesmo quando conversamos com pessoas que puderam viajar para outras cidades turísticas, para outros países, ouvimos recorrentemente comentários como: quando fui para tal lugar não havia essa lixaiada espalhada pelas ruas. E é interessante notar que essa característica, da forma como ela é relatada, parece nascer e crescer como um hábito campista, como se fosse uma população com maior propensão a esse hábito, por uma questão simples de escolha ou de preferência. Se utilizarmos uma lógica determinista, que é a corrente filosófica que determina que o livre-arbítrio na verdade é uma ilusão e todas as decisões são tomadas a partir de causas anteriores, o descarte incorreto do lixo é só o ponto final de uma longa cadeia de série de acontecimentos. Tendo em vista que, se a sociedade sabe dos impactos do acúmulo de lixo e sabe que eles transcendem o âmbito individual e se tornam um problema coletivo, e mesmo assim persistem nessa ação, é possível observar que tem uma deterioração da consciência cívica. Claro que o espírito coletivo e a consciência popular, pública, ela está longe de ser baseada em altruísmo, mas entende-se que em comunidades com maior nível de civicidade, as pessoas conseguem compreender que a esfera pública também é uma forma de alcançar o bem particular. E dessa forma a questão é posta: de que forma a história campista influenciou na formação de uma comunidade cívica? Por que não podemos ver esse pensamento popular em diversos fatores, mas principalmente no descarte do lixo? Quando olhamos em retrocesso à história de Campos, vemos que a cidade tem um peso e importância econômica enorme para o Brasil, principalmente durante o período da escravidão, que é uma característica muito marcada até a modernidade na cidade de Campos, extremamente marcada na estrutura das relações da cidade. Fomos a primeira cidade do Brasil a ter energia elétrica e a primeira na América Latina a inaugurar a iluminação pública. Na década de 40, a região norte fluminense foi a terceira maior produtora de equipamentos para a indústria açucareira e, em 78, deu-se início à produção de petróleo na Bacia de Campos, o que se tornou um polo enorme de empregos na região. Mesmo com toda essa importância para o cenário norte fluminense, podemos ver que não houve a criação de um senso comunitário em Campos, mostrando que essa questão não se trata simplesmente e unicamente do nível de desenvolvimento de uma cidade. Não é uma coisa que está necessariamente atrelada. O descaso com o lixo, ele é simplesmente uma das várias manifestações que vimos do espírito individual, que é a base do pensamento liberal que é imposto pelo capitalismo. Então você deve fazer simplesmente a sua parte, mesmo que ela não seja o suficiente para a comunidade.